Vou mostrar aqui o site. Calma aí. Aqui, ó, o tópico 5. Tá aparecendo? Sim. Tá. O tópico 5, sobre estruturas condicionais, né? A parte 2 do tópico 4, onde fala de estruturas condicionais encadeadas. Peraí, que tá doidão aqui. Aí. Né? Onde a gente vai falar mais sobre a estrutura si, né? A gente aprendeu da estrutura condicional simples e composta. Agora a gente vai falar da estrutura condicional encadeada, que a gente vai estudar mais aqui nos slides que a gente vai passar. Então, para essa semana, a gente tem, né, essa apostila aqui, vocês vão entrar e vão ler, né, sobre o que a gente está falando, né, condicional encadeada. E também tem as videoaulas sobre a estrutura condicional encadeada, que está aqui embaixo para vocês verem. Tem também como a gente pode Ô, passar, né? Luiz, sua tela Oi. sumiu. Sem querer interromper, eu acho que essa apostila que foi posta lá no tópico dessa semana, eu acho que ela tá errada. Eu fui ler e Ela, não vi o ela assunto lá. no tópico sobre estruturas condicionais encadeadas, ela não explica muito sobre a encadeada, não, entendeu? Mas tem alguns exemplos. Ela não explica, mas ela mostra exemplos, entendeu? Aí hoje a gente vai explicar, né? Ah, Se dá sim. tudo certo. Porque tá dando um monte de Eu vi problema. o título, aí eu pensei, tá errado. Que eu já tinha lido essa parte, sabe? Uhum. O computador ligou aqui, eu tô tentando abrir agora o Teams, até ele abrir. Enquanto isso, eu vou mostrando. Aí tem aqui, né, a primeira apostila, para vocês verem, né, ó, não tem explicação lá sobre estrutura condicional encadeada, mas tem alguns exemplos mostrando. Quando a gente passar os slides aqui, vocês vão ver e vocês podem voltar lá para vocês conferirem os exemplos. Aí tem as videoaulas falando, né, sobre estrutura condicional encadeada, que também explica melhor. Tem as estruturas condicionais do Portugal Studio, que explica as transformações do Portugal, do algoritmo puro para o Portugal Studio em relação à estrutura condicional encadeada. Tá aparecendo a tela, tá, né? Não. Nossa senhora. Tá feio hoje. Ô, Luiz, se você quiser me passar o slide, eu coloco ele aqui, eu mesmo apresento, se for demorar muito. Uhum. Agora eu não sei como é que para a compartilhação, oh, meu Deus. Nos três pontinhos lá embaixo, não tá indo. Voltou? Uhum. Tá. Aí, como eu estava falando, vocês vão ver as videoaulas. Tem também a apostila de como passar do algoritmo puro para o Portugal Studio em relação à estrutura condicional encadeada. E tem as videoaulas também, né, de como fazer isso. Aí tem a lista de exercício 3.3. Vocês vão abrir ela. Eu acho que ela tem
tem 5 exercícios, mas aí vocês vão fazer, né, todos os exercícios, mas aqui no envio das respostas, ó, ele está falando que é para enviar os exercícios 1 e 5 da lista, não é para enviar todos, porque é para enviar o exercício 1 e o 5. Mesmo se vocês enviarem todos, pode enviar todos, mas a gente vai corrigir apenas o 1 e o 5, ok? Está valendo 4 pontos até dia 24/5. Aí tem a atividade de aprendizagem 3.3, que está valendo 2 pontos até dia 24/5, que está valendo 2 pontos, né? Vocês vão fazer, vai corrigir automaticamente, bem como questionário e estrutura condicionais, né? Que está valendo também 2 pontos até dia 24. Eu acho que, assim, você tem que pegar para fazer nessa semana mesmo, que a gente está falando. Para fazer na sexta, a gente vai resolver alguns itens dessa lista, né? Então, é bom para vocês já chegarem na sexta com a lista pronta, né? Para não ocorrer, para ter dúvidas, né? Para a gente responder. Que ela não vai ser avaliativa, é para vocês treinarem, né? Uma lista extra. E aí vocês vão baixar ela, vão resolver aí, né, em um arquivo do Word, mas não vai precisar enviar. A gente não tem jeito de enviar essa lista, porque é só para vocês treinarem mesmo. Aí aqui tem o gabarito, que quando vocês, né, terminar o prazo vai ser disponível para vocês. E o fórum de dúvidas, tá? Para quem tiver dúvida, eu estou vendo que quase ninguém está tendo dúvida, está falando no fórum, mas é importante falar no mais é isso. Agora eu vou passar lá pro computador, calma aí. Por que estão me ligaram aqui? Foi eu. Tá aparecendo a apresentação? Não. Não. E agora? Agora tá. Tá. Então eu vou começar a explicar aqui, né? Se não tiver aparecendo para ninguém, aí vocês abrem o microfone e avisam, tá? Porque aí eu mudo o jeito de projetar aqui. Beleza. Então vou adiantar que 20 minutos de problema assim que deu. Vamos lá. Monitoria, né? Introdução às estruturas condicionais, parte 2, né? Que é a estrutura condicional encadeada. A expectativa de hoje é compreender o uso das estruturas condicionais simples, compostas e encadeadas, né? A gente já falou da simples e da composta, então a gente vai falar hoje da encadeada. Compreender o uso dessas estruturas no português. A agenda de hoje, né? Apresentar estruturas condicionais encadeadas, aprender suas funcionalidades, resolver itens de exemplo e tirar dúvidas, né, sobre a utilização dela, tanto no algoritmo puro, no Portugal, da matéria e o curso em geral. Então, eu vou retomar aqui a alternativa para a gente entender o alternativa encadeada, né, estrutura condicional encadeada, a gente tem que voltar na alternativa composta, né, para a gente poder entender. Então, o mesmo slide que da semana passada, né, da última monitoria, eu vou passar de novo para vocês voltarem, para vocês pegarem um gancho. Ó. A estrutura alternativa composta nos permite executar ações, caso a condição seja verdadeira ou não. Se a condição for verdadeira, vai executar, né, o comando em questão depois da palavra então, como a gente já viu, né? E caso a condição seja falsa, ela vai executar os comandos que estão depois da palavra senão.
Então, se a condição que eu digitar no parênteses da condição se for verdadeiro, ele vai executar o comando então. Se for falso, ele vai executar o senão. Né? Aqui é o exemplo, o mesmo exemplo que eu dei na semana passada, né? Que declara as variáveis A e B do tipo inteiro e verifico se A é menor que B. E eu já abri a condição se e já terminei a condição se, olha lá. E dentro dessa indentação, eu vou escrever meus comandos, ó. Se A for menor que B, então ele vai escrever que A é menor que B. Se A não for menor que B, se A menor que B for uma comparação falsa, ele vai executar o comando senão, né? Então, senão, ele vai escrever A é maior que B, ok? E vai para o fim se, terminando a estrutura condicional se composta. Então, como a gente já entendeu a estrutura condicional composta, vamos passar para a encadeada. O que seria encadeada? Vou explicar com um exemplo, tá? Vou declarar o início e o fim do algoritmo. Vou declarar também a variável A e B do tipo inteiro. Vou pedir para digitar um número, vou ler A e vou ler B, né? Pedir para digitar o A, pedir para digitar o B, li os dois, A e B. Agora eu abri e já fechei também a estrutura condicional aqui, que no caso é encadeada. Vocês vão ver por quê, ó. Se A for maior que B, então ele vai escrever que A é maior que B. Até aqui vocês conseguem entender, né? Sim ou não? Sim, dá para entender. Sim. Ok. Então, se A for maior que B, ele já vai passar para o então, né? Que é se for verdadeiro, ele vai executar o então e vai escrever que A é maior que B. Se não for A não for maior que B, ele vai para o senão, certo? Então, senão, aí eu vou abrir dentro do senão outra estrutura se, outra estrutura condicional se. Por isso que ela é chamada de composta encadeada. Por que encadeada? Porque tem outra estrutura se, outra estrutura condicional dentro de uma estrutura se. Ok? Então, eu abri lá no senão. A gente só pode abrir outra estrutura no senão, ok? Então, ó, voltando. Se A for maior que B, então ele vai escrever que A é maior que B. Se não for maior que B, se o A for menor que B, então ele vai escrever A é menor que B. E vai finalizar esse se. Tá vendo que tem dois fins? Fim se, porque um é do primeiro, que eu abri lá em cima, da primeira estrutura se que eu abri lá em cima, e outra é a que eu abri aqui no senão. Vocês conseguiram entender? Ou quer que eu explique de novo? Vou explicar de novo, só para fixar melhor. Se o A for maior que B, então ele vai executar, né, o comando então. Então, ele vai escrever que A é maior que B. Tá. Se A for maior que B, ele vai executar o então e já vai para o final, ó. Vou pegar aqui o lapisinho para mostrar para vocês, ó. Se A for maior que B, então ele vai escrever que A é maior que B. Como ele é verdadeiro, então ele já executou o que era para ser executado. Então ele já vai para o final aqui, ó, do fim si. Por que ele vai para o final desse fim si e não desse fim si aqui? Porque eu nem cheguei a abrir esse outra estrutura condicional se, porque ele nem chegou aqui no senão, ok? Se ele for verdadeiro aqui, ele já vai executar isso aqui e não vai executar o senão, porque ele é verdadeiro. Então, ele vai finalizar aqui o fim si, né, mostrando que A é maior que B. Mas se o A não for maior que B, for falso, ele vai executar o senão. E no senão eu estou abrindo outro se. Então, senão, se o A for maior que B, né, que é o contrário da do cima, ele vai executar, né, então ele vai escrever que A é menor que B. E aqui eu finalizo essa estrutura que eu abri aqui, se, então eu fecho ela aqui, fim desse se aqui, e aqui eu fecho essa outra se aqui de cima. Tá vendo que aqui, ó, eu comecei o fim si aqui, ó, junto da linha do comando onde eu abri. A linha de onde eu abri a estrutura si é aqui que começa. Então, eu terminei ela aqui na de baixo também, ó, na mesma reta. E aqui embaixo, ó, eu pulei essa linha. Para mim finalizar esse aqui de cima, eu vou ter que voltar aqui, né, na mesma coluna que eu escrevi o si, que é aqui. Então, eu vou ter que voltar aqui e finalizar aqui. Conseguiram entender? Para me passar para o próximo? Sim. Ok. Então, é como se fosse, né, uma estrutura si normal, né, como a gente já viu, mas dentro de outra estrutura si. Então, tem uma estrutura si dentro de outra. Por isso que ela é chamada de estrutura condicional encadeada.
Aí agora a gente tem um exemplo aqui, né, de um algoritmo que tem uma estrutura condicional encadeada. Por que que ela tem uma estrutura condicional encadeada? Quem sabe falar aí? Alguém? Por causa do se não se ali? Isso, porque, né, a gente tem uma outra estrutura C dentro de outra estrutura C. Então aqui eu tenho uma estrutura C e dentro dela eu tenho outra estrutura C. Por isso que ela é chamada de encadeada, porque tem uma dentro da outra. Então aqui, ó, vamos para a gente entender isso aqui, vamos atribuir 6 à variável num. Qual que seria a saída? Vamos ver, ó. Declarei o início e o fim do algoritmo. Esse fim não tem nada a ver com fim se, tá? Fim se termina o comando se e o fim termina o algoritmo. Então, eu declarei a variável valor do tipo caractere, declarei a variável num do tipo inteiro, né? Então, eu tenho valor do tipo caractere e num do tipo inteiro, duas variáveis. Então, eu li num, tá? Então, eu não pedi para digitar o valor de num. Dá na mesma. Ele só não vai ficar com, quando eu executar no Portugal Studio, ele vai ficar piscando lá para me digitar. Por que que vai ficar piscando? Porque antes não tem um comando escreva para me pedir para me digitar um número. Então ele já pula para o leia, né? Como não tem o escreva, ele pula para o leia e está esperando eu digitar um número, né? Então ele não vai pedir para a gente digitar um número, porque não tem o comando escreva aqui. Então eu abri aqui, ó, a estrutura condicional se e já fechei ela aqui, ó, fim se. Então eu tenho que sempre fechar ela no algoritmo puro. E aí vou verificar dentro dos parênteses, ó. Se o número que eu digitei for maior que zero, então ele vai executar, como se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o então. Se for falso, ele vai executar o senão, ok? Então, se o número for maior que zero, o nosso número é 6, né, que a gente está começando. Então, 6 é maior que zero. Então, é verdadeira essa comparação, então ele vai executar o comando então. Então, o valor, né, que é do tipo caractere, vai receber o texto de número positivo. Então, o valor está fazendo, como é verdadeiro, então ele está fazendo a variável valor receber o texto número inteiro. Tá, agora ele executou aqui o comando então. Como ele é verdadeiro, ele não vai executar o senão. Ele só executou o então ou o senão. Como ele foi verdadeiro, ele executou então, então ele já pula cá para o final. Ele não executa e nem abre, ele nem faz isso quando a gente tem um número maior que 6, né? Então ele nem executa e nem abre outra estrutura se, porque ele já executou o então. A gente tem duas alternativas dentro do se, né? Que é o então e o senão. Ou uma vai ser verdadeira, ou outra vai ser verdadeira. Então, aqui é verdadeiro, então ele executou então. Então, ele já fez o que ele tinha que fazer. Então, ele já vai para o final. Né? Então, acabou o estrutura se, e aqui ele está escrevendo o valor. O valor é o quê? O que ele recebeu, o quê? O número positivo. Ok? Então, ele recebeu o número positivo, e aqui eu estou escrevendo que tem na variável valor, que é do tipo caractere, né? Número positivo, olha lá. A saída do programa seria número positivo. Ok? Conseguiram entender esse? Vamos fazer ele agora com o zero. Ó, o exemplo, o mesmo algoritmo, mas com a variável num recebendo zero. Qual que vai ser a saída? Então, declarei a variável valor e a inteiro. Declarei a variável valor do tipo caractere e a variável num do tipo inteiro. E li, né, a variável num. Então, li zero, né, aqui como exemplo que eu estou dando. Li zero. Então, eu vou verificar. Ó, abri e fechei a estrutura condicional se o número que eu li é zero, né? Então, se zero for maior que zero, zero é maior que zero? Não é, né? Zero é igual a zero. Então, ficou como falso. Então, qual que é o comando que ele vai executar aqui se ele é falso? Ou então ou senão? Senão. Senão, então tá. Então, ele já pulou então e foi para o senão, por ele ser falso, né? Como é falso, ele executa o senão. Então, no senão, ele está abrindo outra estrutura se, ó. Se e fim se, ó. Abriu e fechou fim se. Então, senão, se o número, então, como eu abri outra estrutura se, eu tenho que fazer outra comparação, né? Dentro dos parênteses. Então, senão, se o número, então, for menor que zero, o número, no caso, é zero, né? Que a gente está atribuindo para num.
Então, se zero for menor que zero, zero é menor que zero? Não, né? É falso. Então, ele vai executar o então ou se não? Se não. Se não. Então, ele pulou então e foi para o se não, porque é falso essa condição, então ele vai executar o se não. Aqui, ó, aí no se não ele está atribuindo a valor ao caractere, a variável caractere valor, ele tá sendo atribuído o valor zero para valor, ok? Aí aqui ele finaliza, né, com o fim si, essa primeira estrutura si, e aqui finaliza de novo a estrutura si aqui de cima. Né, como eu abri duas estruturas si, eu tenho que fechar duas estruturas si, ok? Aí aqui embaixo ele escreve, fora da estrutura si, o valor que tem, né, dentro, o texto que tem dentro da variável valor. Por que é texto? Porque é caractere. Então, tem um texto aqui dentro da variável valor que eu atribuí aqui dentro da estrutura condicional. Então, valor recebeu zero, né, porque ele não foi maior e nem menor que zero. Então, ele vai executar o comando senão e zero vai ser atribuído à variável valor. Então, ele vai executar o que tem na variável valor, que no caso vai ser zero. Então, a saída do programa vai ser zero. Conseguiram entender essa? Sim. Ok. Então, só saltando aqui, ó. Então, em toda estrutura condicional que a gente abrir, a gente tem que fechar, ok? Então, abri aqui, fechei. Abri aqui, fechei. E outra coisa, como aqui a gente só declara outra estrutura condicional se dentro do senão. Nunca a gente faz isso dentro do então, ok? Só a gente vai poder escrever, declarar uma estrutura condicional se dentro do senão, ok? Então, aqui nesse senão, eu podia ter declarado outra, se eu quisesse, aqui depois do senão, outra estrutura se, para ver se num é igual a zero, e então ele ia escrever, então o valor ia receber num igual a zero, ok? Mas aqui ele não foi maior nem menor, então, se não foi nenhum desses foi verdadeiro, ele vai executar o senão aqui de cima. Esse aqui também foi falso, foi para o senão de baixo, que é a única que sobrou, né? Então, vai ser zero. Mas eu também podia ter criado outra aqui, né? Estrutura se, no senão, perguntando se num é igual a zero, e mostrando, e dando zero ao valor, e mostrando ele aqui embaixo. Mas assim também fica mais fácil de entender, né? Não precisa criar tantas assim dentro de uma só, não. Agora a gente vai resolver, né? Vou só dar um ESC aqui. Calma aí. Parou de compartilhar, né? Parou. Tá, só para me abrir o negócio aqui enquanto isso. Voltou a apresentação? Voltou. Ok, então vamos resolver esses dois exercícios aqui, ó. Ele pergunta para a gente que esse algoritmo que a gente fazer, né? Então vamos ler lá, ó. Melancias custam 4,50 cada, se compradas até 5 unidades. 4,20 se compradas até 20 melancias e R$ 4,00 se compradas acima dessa quantidade. Escreva um algoritmo que leia o número de melancias que eu comprei, né, compradas, e calcule e escreva o valor em reais a pagar. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente escreva um algoritmo para ler o número de melancias que a gente comprou, né? Então, um número de melancias. E com esse número a gente tem que calcular, né, quanto a gente tem que pagar, né, diante do preço, se até 5 unidades, se até 20 e mais de 20. E mostrar esse valor que a gente tem que pagar, né, no final. Então, vamos criar esse programa no Portugal para praticar. Então, esse aqui seria da melancia, né? Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Tá aparecendo? Tá. Tá. Sim. Eu tenho até minha colinha aqui. Se eu errar, eu vou corrigir. Então, ele quer que a gente lê uma variável para a gente guardar a quantidade que a gente comprou, né? Então, quantidade é do tipo inteiro, né? Então, inteiro, vou colocar aqui quantidade, ok? E eu vou declarar uma variável real para a gente mostrar quanto que eu vou pagar, né? Então, o dinheiro pode ter, né, casos decimais, né? Pode ser R$ 20,50, R$ 20,80. Então, tem que ser do tipo real. Então, eu vou colocar aqui valor a pagar, né? Que vai ser. Tá, então quer que a gente lê a quantidade. Então, eu vou escreva, digite a quantidade de melancias que deseja comprar. Tá, então, agora eu vou pedir para ler, agora eu vou ler o número de verdade, né? Quantidade. Então, quantas melancias que eu vou comprar, vou ler ela para a variável quantidade, que é do tipo inteiro. Tá, então para me calcular agora, eu vou ter que, como a gente tem 3 possibilidades, né? Se ela for menor que 5 unidades, vamos ver se é menor que 5, estou esquecendo já. Vou voltar aqui no PowerPoint. Aqui, ó, tá perguntando se melancias custam R$ 4,50 cada se compradas até 5 unidades, tá? Até 20, se compradas até 5 unidades, tá? Então, menor que 5, né? Então, menor é igual a 5. Ela é R$ 4,50 cada. Então, eu vou criar uma estrutura assim. Se a quantidade que eu comprar for menor ou igual que 5, eu vou abrir e fechar aqui. Ó, abri e fechei chaves. A gente já viu isso nas videoaulas, né? Que o professor faz isso para ficar mais organizado. Né? Vocês estão olhando as videoaulas. Então, se a quantidade for menor ou igual a 5, ele vai calcular o valor. Ó, o valor vai receber 5, né, que é a quantidade, vezes o preço que é. O preço é, vamos ver, 4,50, eu acho. 4,50. 5 vezes 4,50, né? 4,50 não, ele não consegue entender a vírgula. Então, para separar o inteiro de decimal é ponto, ok? Então, 5 unidades que eu vou comprar vezes o preço que eu vou pagar por elas, né? Por cada uma delas. Isso vai para a variável valor. Aí aqui, ó. Peraí, Luiz. Oi. Não seria pela quantidade que ele comprou, não, que pode ser menos de 5. Então, não seria por quanti, não? Eu acho que é porque aqui, ó, no outro, ó. Vamos criar, não. Vamos criar, não. Vamos ver o que eu já fiz já pra gente poupar o tempo que tá pouco. Então, eu declarei o inteiro. Esse aqui eu já testei, já deu certo e tudo mais. Então, eu vou declarar a variável inteiro número, né, para me contar o número de melancias que eu vou comprar, e a variável real valor. Aqui, ó, na declaração, eu já estou declarando que ela começa com 0. Ó. Eu posso até tirar aqui, que vai ficar confuso. Ó. Posso colocar aqui embaixo, ó, do jeito que você já conhece. Valor vai receber 0,0. No final, eu explico por que eu estou fazendo esse comando aqui. Então, para vocês entenderem, ó, inteiro, número e real valor, duas variáveis. Pedi para eu digitar o número de melancias que eu quero comprar e vou ler esse número para a variável número do tipo inteiro e vou verificar, ó, se esse número for menor ou igual a 5, né, que é menor ou igual a 5, se comprados até 5 unidades, ela vale 4,50. Então, eu vou calcular meu valor. Valor vai receber 4,50, que é o que custa, né, para menor até 5, né? Então, ela custa 4,50 por unidade, vezes a quantidade que eu vou comprar, que é o número aqui, né, que eu li. Então, se eu comprar três melancias, então 3 vezes o preço de uma, né, que seria. Então, 3 vezes 4,50 iria para a variável valor. Ok? Então, aqui, ó, a gente não tem o comando então e tem o senão, né? Como eu já expliquei. A gente não coloca o comando então, mas a gente coloca o senão. Aqui, ó, eu pus essas
chaves para ficar mais organizado, mas eu acho que se eu tirar ela também dá certo. No final a gente vai ver se vai dar certo. Então, se o número for menor ou igual a 5, então o valor vai receber 4,50 vezes o número, né? Vai calcular para valor. Se o número não for menor ou igual a 5, então, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai executar isso aqui. Se não for verdadeiro, ele vai criar outra estrutura se, igual a gente viu. Senão, se o número, então, for maior que 5, e menor ou igual a 20, porque tem que ser maior que 5 e até 20. Se for maior que 5 e até 20, se comprados até 20, ela custa 4,20, né? Como a gente leu lá no exercício. Então, se comprados até 20, o valor dela vai ser 4,20, que é a unidade, vezes a quantidade que eu comprei. Isso tudo, o valor que der, vai para valor. Mas mesmo assim, se o número for menor ou igual a 5, for verdadeiro, vai executar o então. Já vai pular lá para o final, que já executou o então. Então, já acabou a estrutura assim. Mas se for falso, vai executar o senão. E no senão eu crio outra aqui, ó. Outra estrutura condicional se, né? Comparando se ele é maior que 5 e menor ou igual a 20, que é até 20, né? Se for até 20, o valor é 4,20 vezes o número, né? Mesmo assim, se o número que eu digitar não for até 20, for maior que 20, então, senão, se aqui tem um então, né? Como aqui também tem, então, se isso aqui for verdadeiro, vai executar o então. Se não for verdadeiro, vai executar o senão. Então, senão, se, então, estou abrindo outra estrutura se, então, abri 3 estruturas se, ó. Se o número, então, for maior que 20, ele, se for verdadeiro, vai executar o então. Aí nessa aqui a gente não tem o senão, tá vendo? Que já foi as 3 possibilidades que o exercício me passou, né? Que foi até 5, até 20 e maior que 20, né? Se for maior que 20, o valor de cada uma delas vai sair por R$4, que vai ser multiplicado pelo número que eu comprar, né? Pela quantidade de melancias que comprar. Isso tudo vai para a variável valor. E aqui, né? Aqui eu inicio essas aspas, agora eu vou explicar. Aspas não, essa chave. Essa chave aqui, depois do se, eu abro a estrutura condicional se. E nessa chave aqui, fechando, eu fecho a estrutura condicional se. Essa fechando aqui seria como o fim se. Por isso a gente não tem que colocar fim se 3 vezes aqui para fechar essas 3 que eu abri. Por quê? Porque eu já estou abrindo e fechando ela aqui, ó. Cada que eu abro, eu fecho, eu abro ela com as chaves e fecho ela com as chaves. Então, cada uma delas eu abro e fecho. Cada se que eu crio, ok? Então, aqui tem o comando então, né, que sou verdadeiro vou executar essa linha de comando. E aqui o senão, e no senão eu abro outra estrutura se, que tem um então aqui, e o senão. Aqui no senão eu abro outra estrutura se, aqui tem um então, mas não tem o senão, né, que já foi as 3 possibilidades. Então, ou ela vai executar esse comando aqui, né? Que se for menor que 5, ele vai executar esse comando e vai para o final. Se for maior que 5 e menor que 20, né? Que se for até 20, ele vai executar esse comando aqui, né? Vai multiplicar o número que eu comprei, a quantidade que eu comprei, pelo preço de cada uma, né? E vai para o final. Então, ele não executou esse aqui e nem executou esse aqui, ok? Então, voltando, se esse aqui for verdadeiro, ele vai executar esse aqui e vai para o final. Se não for, ele vai executar esse aqui, né? Vai abrir essa outra estrutura assim e vai executar esse aqui. Se isso aqui for falso, ele vai abrir outra, não vai executar isso aqui também, porque foi falso. Então, ele vai abrir outra aqui no senão e vai executar isso aqui, ó, se for maior que 20. Ok? Se, então, for maior que 20, vai executar isso aqui. Então, pode ser 30, 40, 50, 1000, ele vai sempre executar isso aqui, ok? E se for menor que 5, ele sempre vai executar isso aqui. E aqui, fim desse se e fim desse outro se aqui. Aí, saindo aqui, ó, pulando daqui para cá, ó, que é onde eu comecei a escrever lá em cima, eu voltei aqui para baixo e ele entendeu que acabou a estrutura se aqui e eu voltei lá para o final, para o início, ó, onde eu estava escrevendo. Então, ele entende que acabou a estrutura se e está pedindo para escrever o valor a pagar, né, que seria o que o programa está querendo da gente. O valor a pagar é igual a valor, né, que foi atribuído algum valor, ou aqui, ou aqui, ou aqui.
Aí ele vai me mostrar esse valor. Vamos testar. Está pedindo para digitar o número de melancias que eu quero comprar. Vamos colocar que eu quero comprar 3 melancias. Então, o valor a pagar vai ser R$13,50, né? Ele entrou na onde aqui? Alguém sabe me falar? Ele entrou nesse si ou nesse outro si aqui? Quem pode me dizer? No primeiro, segundo ou terceiro? No primeiro. No primeiro, porque o número que eu digitei foi 3 e 3 é menor ou igual a 5, né? Então, ele executou esse valor aqui e já foi para o final. Vamos ver, ó. 3 vezes 4 vai dar 12. 3 vezes 5 dá 15. Então, vai dar 150. Então, passou 1 para cá, de 12 foi para 13, 13,50. Ok? Então, certinho, passou para o final. Ele nunca vai executar esse comando aqui, junto com esse e junto com esse. Ou ele vai executar esse primeiro aqui, ou esse, ou esse. Por isso que a gente tem que testar diferentes condições, né? Menor que 5 até 20 e maior que 20. Vamos testar agora se for 5. For igual a 5. Então, o número que eu digitei é 5, ele é menor ou igual a 5. Ele é igual a 5. Então, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Passou 2 para lá e 5 para cá. Então, 22,5. Né? Vocês não precisam entender essa conta aqui não, né? É só colocar a fórmula, né, que é a quantidade que eu comprei, vezes o valor de cada um. Ele mostra aqui no final. Agora, vamos mostrar maior que 5, menor ou igual a 20. Vamos colocar 18. Ele vai entrar aqui nessa aqui, ó. O valor a pagar vai ser R$ 75,60, porque eu comprei 18 melancias, então vai dar um valor muito caro, né? Mas esse valor tá certo. Depois a gente vai aprender como é que faz para tirar esse tanto de zero aqui, para ficar um número mais objetivo, mas isso é mais para frente. Mas também tá certo. Então agora vamos colocar igual a 20, vou executar isso aqui também, porque é igual a 20, então R$ 84,00. Agora vamos colocar um número maior que 20, 25, o valor a pagar é R$100. 25 vezes 4 dá R$100. Aí a gente comprova que está dando certo esse último aqui também, esse aqui também e esse aqui também. Ok? Por isso que é legal fazer no Portugal Studio, que a gente vê onde que a gente está errando. A gente pode executar, ver, né, onde que está dando errado. E depois que a gente saber que está certo, a gente poder enviar lá no site, né? Para a gente ganhar nota máxima. Tá? Então, esse aqui é o exercício 1. Vou fechar ele aqui. Vou voltar aqui em PowerPoint. Então, olha, ele pediu para escrever um algoritmo que lê o número de melancias compradas. Eu li esse número de melancias e calculei o que eu tenho que pagar, né? Com esse tanto de número que eu li. E escrevi o valor que eu tenho que pagar. Então, eu fiz tudo que ele pediu. Agora, nesse próximo exercício, vamos resolver. Ele quer que a gente está explicando na pergunta, ó. Ana, você pode ler isso para a gente? Aí a gente vai explicando junto lá no Portugal. Posso sim, Uma empresa deseja dar um reajuste salarial para os seus funcionários. Faça um algoritmo para ler o salário de um funcionário. Calcule e imprima um novo salário, bem como a porcentagem do reajuste de acordo com os critérios abaixo. Para salário abaixo de 1.000, aplicar um reajuste de 10%. Para salário entre 1.000 e 2.500, reajuste de 5%. Para salário acima de 2.500, reajuste em 3%. Tá. Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Eu vou tentar fazer uma pergunta para ver quem vai conseguir entender o que eu estou falando. Aqui eu vou perguntar aqui para quem puder responder aí no microfone. Quantos se eu vou ter que usar aqui nesse programa, nesse algoritmo? Alguém sabe me responder? Só para ver se está pegando mesmo a essência. 3? Isso, 3 se. Por que 3 se? Sabe explicar? Ou não? Vou explicar do meu jeito mesmo, tá? Porque ali eu tô dando 3 condições, né? Porque se o salário for abaixo de 1.000, vai ter uma condição. Se o salário for entre 1.000 e 2.500, vai ter outra condição. E se o salário for acima de 2.500, vai ter outra condição, tá ligado? Entendeu? Isso aí mesmo aí. Então a gente tem que criar 3 se.
E para a gente não criar, para a gente não precisa criar um se separado do outro, então a gente teria que criar três se, né, três estruturas condicionais se, e para evitar isso a gente faz uma estrutura condicional encadeada, para colocar os três dentro do outro, tá bom? Então, ele está pedindo para a gente ler o salário de um funcionário, então a gente tem que ler o salário de funcionário. Vamos voltar lá. Portugal Studio. Eu já fiz, para evitar, eu até escrevi isso tudo aqui, já vai dar 5,5, mas vou explicar aqui junto com a Ana. Você quer explicar o começo aqui? Eu explico o si, Ana. Pode ser. Então, a gente vai começar iniciando o programa, declarando as variáveis real, salário, um novo salário e a porcentagem. E a cadeia, que seria real, o reajuste. Cadeia Aí, seria a palavra, né, no caso. caractere. Novo salário igual a zero e a porcentagem também igual a zero. E o reajuste, nada. Aí a gente escreve o salário da pessoa, salário. Aí a gente já tem o salário da pessoa, então a gente já pode começar a comparação para saber qual vai ser o aumento do salário da pessoa. Aí aqui, ó, eu não expliquei no último, porque eu fiz isso aqui no último, né? Eu vou explicar nisso. Como aqui eu declarei, ó, a variável salário, o novo salário, porcentagem do tipo real e a variável reajuste do tipo cadeia. Então, e aqui embaixo, ó, eu vou usar todas essas variáveis, né? Então, vamos por parte. No final, eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem melhor. Essas três linhas aqui. Então, eu pedi para digitar o salário, li o salário, guardei no salário do tipo real. E eu vou criar as três estruturas si, né? A primeira eu crio, a segunda eu crio dentro do senão e a terceira dentro do outro senão, tá? Então, se salário for menor que R$ 1.000, a gente tem que aplicar um reajuste de 10% nesse salário. Para a gente, reajuste seria acrescentar, né, 10% ao salário que a pessoa ganha. Então, para a gente acrescentar esse salário, eu tenho que calcular, né, esse reajuste diante do salário e com esse reajuste somar ele com o salário inicial, né? Então, eu vou calcular a porcentagem aqui, que seria o reajuste que eu ia somar o salário, né? Então, eu posso fazer tanto a fórmula de porcentagem normal, como eu já posso simplificar ela, né? Que seria 10 por 100, 10% ele vira 0,10, né? Não preciso colocar o 10, 0,1, também está certo. 0,1, né? Que é 10% de salário, né? Que é vezes salário. Isso, e o resultado que vai dar aqui vai para a variável porcentagem, que é o reajuste diante desse salário. Então, achei o reajuste. Então, eu tenho que somar esse reajuste com o meu salário. Então, o novo salário, a variável novo salário, vai receber o salário que eu li, né? Mais a porcentagem que eu achei aqui, ó, que é o reajuste diante desse salário. Ok? E aqui embaixo, ó, a variável reajuste que eu criei do tipo cadeia, que é palavra, cadeia é palavra, caractere é letra. Ok? Então, cadeia, reajuste é do tipo cadeia, então ele vai guardar uma palavra. Né? Então, tudo que eu pôr dentro das aspas duplas é considerado uma palavra. Então, 10%. Vocês vão ver porque que eu criei todas essa aqui e essa aqui no final. Então, se o salário for menor que R$ 1.000, ele vai calcular o reajuste diante desse salário e somar esse reajuste com o salário que eu tenho, né, que eu ganho. E vai ser atribuído, né, a porcentagem do reajuste, a variável reajuste que eu criei, tá? Que no caso é o texto de 10%. Por que eu sei que é 10%? Porque se for menor que R$ 1.000, eu vou aplicar um reajuste de 10%, como o exercício falou, né? Então, reajuste recebe 10%, né? Que é texto. Se não, tá, então esses três comandos aqui, ó, estão dentro do comando então, ok? Aqui tem um então aqui, ó, ok? Mas como a gente viu no Portugal Studio, a gente não coloca o comando então, né? Então e o senão. O então tá aqui, mas ele não aparece. Então e senão. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esses três comandos. Se for falso, se não for menor que R$ 1.000, ele vai executar o comando senão. E no comando senão eu estou abrindo outra estrutura condicional se, né, para verificar se o salário que eu digitei é maior ou igual a 1.000 e menor
ou igual a 2.500. Né? Eu quero saber se o salário que eu ganho está entre 1.000 e 2.500. Então, eu tenho que saber se ele é maior ou igual que 1.000 e menor ou igual que 2.500. Ô, Luiz, Oi. ali no primeiro si, não seria menor igual, não? Não seria menor ou igual. Quer ver? Vamos voltar lá no negócio. Ó. Para salários abaixo de R$ 1.000. Então, teria que ser menor que R$ 1.000. Entendeu? Ah, tá, beleza. Aí, sempre que ele falar, ó, para alguma coisa entre um número e outro, a gente tem que fazer igual a esse número, igual ao outro, né? Então, maior que esse, maior ou igual que 1.000 e menor ou igual que 2.500. Está entre os dois. Voltando aqui. Então, na outra que eu abri aqui dentro do senão, está verificando se é maior ou igual a 1.000 e se é menor ou igual a 2.500. Se esse salário está entre esses números, né? Eu tenho que usar o comando i aqui no meio, né? Não pode ser ou, como a gente viu nas últimas aulas, tem que ser i, porque as duas condições têm que ser verdadeiras, né? Para executar isso aqui. Tem que ser maior que 1, tem que ser maior que 1.000 e menor que 2.500. Não pode ser maior que 1.000 ou menor que 2.500, não. Tem que ser maior que 1.000 e menor que 2.500, né? Maior ou igual, no caso. Então, eu vou calcular a porcentagem, né? Que é diante desse intervalo, que é de 5% que a gente viu lá. Então, porcentagem é 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05, né? Eu simplifiquei. 0,05, que é 5% de salário, que eu digitei, né? Então, eu calculei o reajuste, que é a porcentagem diante desse reajuste, e vou somar, né, a novo salário, né? Salário vai receber, quer dizer, novo salário vai receber o salário que eu digitei, mais a porcentagem, né, que é o reajuste que eu calculei de 5%. E aqui, reajuste está recebendo o texto 5%, né, que se ele for entre 1.000 e 2.500, o reajuste, como a gente viu, é de 5%. Então, eu estou atribuindo a variável reajuste 5%. Finalizei aqui com essas, aqui ó, eu abri essa aspa e fechei essa aspa, aqui eu abri essa aspa não, chave, abri a chave e fechei a chave, né, que seria a chave da abertura do comando se, da estrutura condicional se, aqui e aqui, né. Aqui então, aqui é os três comandos do então, né, se isso aqui for verdadeiro, se essas duas comparações for verdadeiras, ele vai executar o então, que são esses três comandos. Se for falso, ele vai para o senão. E no senão eu estou abrindo outra estrutura se, né, verificando se o salário, então, é maior que 2.500. Se ele não for menor que 1.000, ele pode ser, tipo, se você digitar um número negativo, que é menor que 1.000, né, menos 2, menos 200, menos 500, ele vai executar sempre esse, mas o salário não vai ser negativo, né, que a gente não ganha salário negativo. Então, se for menor que 1.000, vai executar esse aqui. Se for entre 1.000 e 2.500, vai executar esse aqui. Se for maior que 2.500, ele vai executar esse aqui. Ok? Então, se o salário for maior que 2.500, a porcentagem, né, do reajuste vai receber os 3% de reajuste, né? Eu vou voltar lá para vocês verem, ó. Os 3%, né, para salário acima de 2.500. Reajustar em 3%. Então, 3 sobre 100 a porcentagem, né, que pode ser simplificado como 0,03, né, que é a mesma coisa de 3 sobre 100. Então, 3% de salário, né, que eu digitei, vai ser atribuído a variável porcentagem, né, vai ser o reajuste que eu vou ter que somar com o meu salário, né. Então, o novo salário vai receber a variável que eu li, né, do meu salário, mais a porcentagem, né, que é o reajuste que eu acabei de calcular de 3% desse salário. Então, eu somo esse reajuste com o meu salário e atribuo aqui no final o texto 3% a variável reajuste, né, para indicar que esse salário sofreu um reajuste de 3%. Tá, aí aqui eu iniciei com a chave e fechei com a chave essa estrutura condicional se. Então, eu tenho uma estrutura condicional se, duas estruturas condicional se, três estruturas condicional se, como previsto, né, quando a gente estava lendo, que eu perguntei quantos que a gente ia usar. 3, e a gente usou 3. Está pedindo, então. Então, ele vai executar, né,
ele vai calcular meu novo salário através do reajuste, né, que vai somar o reajuste com o salário, e vai colocar qual que é o reajuste, né, se é de 10%, se é de 5% ou se é de 3%, né. Então, se for menor que 1.000, ele vai executar isso aqui e vai para o final, vai para esse comando aqui. Se for falso, vai executar o senão. Se esse comando se aqui também for falso, ele vai passar, se esse comando aqui for verdadeiro, no caso, ele vai executar esse aqui e vai para o final, né? Vai executar o então e vai para o final. Mas se for falso, vai executar esse outro senão. E se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui e vai para o final. Mas se for falso, ele também, se aqui no caso ele nunca vai ser falso, né? Que se for falso, ou ele vai estar entre 1.000 e 2.000, ou ele vai ser menor que 1.000, então, né? Se não for maior que 2.500, né? Então, em que a gente só tem um então. Conseguiram entender essa estrutura condicional se aqui? As três. Esse aqui a gente pegou um mais elaborado, assim, né? Pra gente estar preparado, né? Para quando isso chegar. Né, para a gente saber como é que a gente pode fazer outras coisas com o algoritmo, e não só calcular o cubo, o número, a área e tal. A gente pode calcular várias coisas, como o reajuste ali, né? Conseguiram entender, gente? Essas três estruturas SIC? Posso explicar de novo, se não. Acho que deu para entender. Ok. Eu consegui entender. Tá. É só a gente pegar, né, a estrutura SIC que a gente já está acostumado, né, que a gente viu nas últimas semanas, e no senão, a gente colocar outra estrutura SI, né? Do mesmo jeito que a gente coloca uma aqui, a gente coloca ela aqui dentro da estrutura senão e faz, né, outra condição, né? Aí aqui novamente. Se ela for menor que 1.000, vai executar esse comando aqui. Se for maior que 1.000 e menor que 2.500, vai executar esse aqui. Se for maior que 2.500, vai executar esses comandos aqui. Tá, no final, executou o se, então a gente achou o que ele está querendo, né? Tá, então a empresa deseja dar um reajuste salarial para seus funcionários, faça um algoritmo para ler o salário, eu li o salário de um funcionário, né? E calculei e imprimi o novo salário. Então, imprimiu, então, o novo salário, que está na minha variável novo salário que eu criei, bem como a porcentagem do reajuste, né? Que está na variável reajuste, que a gente viu o texto lá, né? 10%, 5% e 3%. Né? De acordo com os critérios abaixo, né? Que isso aqui a gente colocou dentro do SI. Ô Luiz, Oi. uma pergunta. Dá para fazer esse exercício sem zerar as variáveis, igual você fez ali no início? Vou explicar isso agora. Calma aí que eu vou explicar, só terminar aqui. Aí aqui, então, como ele pediu para me mostrar o novo salário, então eu pedi para ele escrever, né, com o comando escrevo. O novo salário sofreu... Não, pera. Aqui eu estou mostrando, né, eu mostrei o reajuste primeiro, tanto faz a ordem, né? Aí eu peguei assim, pedi para ele escrever. O salário sofreu reajuste de, né, dentro das aspas, separando o texto com vírgula da variável. Então, a variável reajuste vai aqui no final. Então, salário recebeu, o salário sofreu reajuste de tanto o que tiver em reajuste, né, que pode ser 10%, 5% e 3%. Ele vai mostrar aqui na frente. E aqui embaixo, de novo, ele pediu para ele escrever o novo salário com reajuste é igual ao novo salário que eu calculei aqui também aqui dentro, de cada condição. E aqui no final, eu também escrevi um /N, né, que a gente já viu que pula a linha, né, dá Enter, né, no caso. Aí, em todos esses de saída que saem valor, eu dei /N. Vou mostrar porque eu dei /N na hora que eu executar. Aí, voltando na dúvida do Miguel, essas três linhas de comando aqui, ó, que eu atribuo, né, 0.0 à variável novo salário, atribuo 0.0 à variável porcentagem e também atribuo o texto nada para a variável reajuste. Aqui foi só para exemplificar mesmo, não precisava ter nada aqui dentro não, que ele ia saber que não é nada. Mas aí eu pus aqui nada só para ficar legal, para vocês entenderem que não tem nada lá dentro mesmo. Né? Mas eu tive que atribuir um valor texto, no caso que é cadeia, então tem que ser palavra. Então, atribuí uma palavra à variável reajuste. Tá? Por que eu fiz essas três atribuições aqui? Não fiz para salário, não fiz para novo salário. Não fiz para salário, no caso.
né? Eu fiz para novo salário, para porcentagem, para reajuste. Por que que eu fiz isso? Porque, ó, tá vendo que a variável salário, eu peço para ler ela. Então, eu vou ler, eu vou ter um valor comigo, né? Que eu vou digitar, então eu vou ter um valor para o meu salário. E como a gente não lê esses valores de novo salário, de porcentagem e de reajuste, a gente só utiliza eles nas fórmulas, né? Para a gente saber o valor final. Como eu não leio nenhum deles, então eu tenho que atribuir um valor a eles. Se eu não atribuir, dá erro. Ele fala que essas variáveis têm que ser inicializadas. Entendeu? Ah, tá. Então, Por isso que eu antes tenho de que... entrar na condição se e nas outras, tem que dar um valor para elas, né? Ah, tá, entendi. Se você não lê elas, né, no caso. Aqui eu li salário, então eu não precisei fazer isso com a variável salário. Ok? Aí você falou que antes de fazer o se, eu aconselho fazer sempre esse aqui, se você for atribuir zero ou nada, alguma variável, né, para você utilizar ela no final, quando der erro, você vai ter que fazer isso aqui. Você sempre faz isso depois da declaração das variáveis. Tipo, você não podia fazer isso aqui no final, porque ele executa linha por linha. Como é que ele ia pegar no final esse valor? Ele precisaria dele aqui no começo. Então, sempre depois que você declarar a variável, você já faz isso com ela. As variáveis que você não for ler que você não vai pedir para ler, você já faz isso aqui, atribui zero a elas, para não dar erro. Aí teve alguns envios na última lista do número pi, várias pessoas criaram uma variável só para guardar o valor pi, também está certo. Tanto declarar um valor para ele aqui, né? O valor pi, né, seria pi receberia 3.1415, também está certo, como também a gente pode usar, né, na fórmula lá no final, né, que seria a área seria π vezes raio ao quadrado, né? Que aí no π, no lugar de π, a gente teria que colocar o valor do π, né? Que a gente não declarou, não deu nenhum valor para essa variável π. Então, a gente tem que colocar 3.1415. Aí, várias pessoas fizeram isso aqui também, né? Criaram uma variável π para guardar o π, né? E declararam, atribuíram a π o valor dele, né, que seria 3.1415, e na fórmula eles colocaram, né, área é igual a variável que guardou π, né, que no caso pode ser nome π mesmo, π vezes raio ao quadrado, né, raio vezes raio. Conseguiram entender que eu posso tanto usar o valor na fórmula, escrevendo ele, tanto guardar esse valor em uma variável e usar essa variável no final. Compreendem isso? Sim, aí ali no caso você colocou 0.0 porque é real, né? Isso. Se eu colocasse zero, ó, vou colocar zero, vou executar. Vamos ver o que vai dar. Ele aqui é o programa que tem aviso de compilação. Vamos ver aqui no mensagens. Ó. Valor da expressão à direita da atribuição será automaticamente convertido de inteiro para real, né? Porque a variável é real. Mas para a gente deixar esse programa sem erro, também está dando certo. Vocês viram que ele executou aqui, né? Mas está dando um erro. Vocês viram que deu erro. Então, para evitar isso aqui, onde está o erro, está traçadinho, então eu coloco, vou parar aqui, ponto 0.0, né? Que é o tipo real, né? Porque tem casos decimais. Então ele já viu que é real e agora se eu executar não dá erro de novo, tá vendo? Porque está batendo o tipo que eu declarei a ela com o valor que eu estou atribuindo a ela. Entendeu? Sim. Ok. Aí eu já expliquei aqui no final, né, que o salário só tem um reajuste de o que tem reajuste. Vamos executar aqui para você ver. Ó. Digite seu salário. Eu vou digitar, está pedindo para digitar o salário aqui, né? Essas atribuições variáveis não aparecem para a gente, né? Só o escreva que aparece para a gente na tela, né? Então, eu escrevo, está pedindo para digitar um salário, meu salário, eu vou digitar um salário menor que 1.000 para a gente ver a primeira condição. Vou digitar 800. Então, sem dar enter ainda, vamos ver o que vai acontecer para a gente estar vendo se vai dar certo. Se salário for menor que 1.000, quer ver, ó? Vou parar a compartilhação aqui só para puxar um negócio aqui rapidão, gente. Ajudar vocês entenderem. Calma aí.
Aqui, vamos usar essa calculadora aqui. Então, eu digitei 800. Então, se salário for menor que 1.000, então ele vai entrar aqui, porque 800 é menor que 1.000. Ele não vai entrar aqui entre 1.000 e 1.200 e nem maior que 2.500, porque ele é menor que 1.000. Então, ele vai ficar por aqui mesmo. Vai executar esses comandos e vai para o final. Porcentagem vai receber 10% do salário, né? Então 10% vira 0,1, que também está certo, vezes o salário. Meu salário é 800. Vamos ver o que vai dar lá. Eu dei Enter lá. O salário sofreu um reajuste de 10%. Por que ele me mostrou isso aqui primeiro do que o meu novo salário? Então, vamos ver aqui. Vamos ver por aqui primeiro. Então, o valor aqui, 880, que é o resultado que deu dessa multiplicação, foi para porcentagem, né? E o novo salário recebeu 800, que é o inicial, que eu pus lá no inicial, mais o 80, né? Que dá para saber aqui embaixo que foi R$ 80, né? Esse reajuste. E reajuste recebeu 10%. E aqui embaixo, ó, eu usei a porcentagem para calcular o novo salário e mostrei o reajuste. Então, aqui embaixo eu mostrei o salário sofreu um reajuste de... E o que tem em reajuste aqui? Ele recebeu 10%. Então, ele está me mostrando aqui, ó, o salário sofreu um reajuste de 10%. Por que mostrou 10%? Porque 10% é texto e está dentro de reajuste. Tá? E eu pedi para mostrar. E no de baixo, eu pedi para ele me mostrar o novo salário com reajuste, que é o novo salário. O novo salário recebeu 800, que é o inicial, mais o reajuste que eu calculei aqui, que seria 80. 800 mais 80, 880. Então, o novo salário com reajuste, 880. Aí, agora eu vou explicar esses barra N aqui, ó, esses 3 barra N que eu criei. Se eu não criasse esse barra N aqui antes do salário sofreu, esse o salário sofreu ia ficar agarrado aqui, ele não ia pular essa linha. Então, para pular essa linha que está pulada aqui, ó, eu dei barra N, para ficar organizado, tá vendo? Dei outro barra N antes de novo, para ele pular daqui, ó, senão ele ia escrever aqui na frente. Então, eu pulei daqui para de baixo, ó. Ok? Então, ele pulou daqui para cá com o quê? Com barra N que eu digitei, antes do novo. Então, antes do novo aqui, ó, ele pulou a linha, né, que era daqui para cá. E esse outro barra N aqui sozinho, né, que eu escrevi só ele, né, dentro do texto, ele pulou essa última linha aqui, para ficar organizado, né, porque essa informação que ele dá aqui não tem nada a ver com aquilo que eu quero saber, né, então eu pulei essa linha. Então, esse barra N é mais para ficar organizado, para ficar, se eu tirar esse barra N aqui, ó, do novo, vocês concordam que esse novo vai ficar junto com aqui depois de porcentagem? Vamos ver, ó. 800, olha lá, o salário sofreu um reajuste de 10%. Então, para me pular aqui depois do novo salário, para baixo, eu coloco aqui o barra invertida N. Né? Então, executo de novo, 800. Eu posso ir fazendo isso, a primeira dica que eu dou é fazer todos os comandos que escrevo, fazer o programa todo dar certo. Ah, deu certo, agora eu vou fazer ele ficar bonito, vou fazer ele ficar organizado. Então, eu coloco os barra N onde que eu devo deixar ele organizado. Eu queria pular essa linha aqui, então eu dei barra N aqui. Queria pular daqui para cá, então eu dei barra N aqui antes do novo. Dei outra barra N sozinho para me pular aqui essa linha para ficar organizado. Entenderam? Esse aqui é um algoritmo mais robusto, né, que está pedindo muitas coisas. Né, ele quer saber o novo salário e o reajuste. E para me saber o novo salário, eu precisei calcular, então, o reajuste, né, eu calculei a porcentagem daquele salário, para me somar essa porcentagem com o meu salário inicial, né? E, então, só isso aqui mesmo, ele já me mostra, com esses 2 comandos, ele já me mostra o novo salário. Mas aí, para complementar, eu queria mostrar qual que foi o reajuste que esse salário sofreu. Então, como aqui é o de 10%, eu atribuí 10% à cadeia, né? O tipo, a variável do reajuste, que é o tipo cadeia. Né? Em cada um deles eu fiz. Aqui foi de 5, fiz 5, aqui foi de 3, fiz 3. Eu vou executar agora entre 1.000 e 1.500. Vou colocar 1.500. Primeiramente, eu vou voltar aqui na calculadora. Ó. 800, que era o inicial do anterior, né? Foi inicial, 800. Então, é menor que 1.000, então seria 10%, né? 10% seria 0,1, como está lá, né? Que eu coloquei, de vezes, né? Que é vezes, de 800. Seria R$ 80.
esse R$ 80 foi somado com o salário que eu comecei, 880. Aqui a gente vê que o programa deu certo para a primeira condição. Concorda? Sim. Tá, então vamos fazer ele agora entrar na segunda condição. Tem que ser maior ou igual que 1.000 e menor ou igual que 2.500. Então eu vou digitar 1.500, ó. Ele vai me mostrar, vamos calcular lá, como é entre 1.000 e 2.500, então é um reajuste de 5%. Então vamos calcular aqui os 5%. 5% seria 0,05, foi o que eu simplifiquei, já coloquei lá na fórmula, né? E vezes, né, 5% de 1.500 vai dar R$ 75, né, o de reajuste, mais os 1.500, né, que é o salário que eu comecei, né, o reajuste desse salário. Então, é o meu salário mais esse reajuste, né, que é o reajuste 75, o meu salário 1.500. Vai dar 1.575. Vamos voltar aqui, ó. 1.500, então tem que dar 1.575. Então, o salário sofreu um reajuste de 5%, né, que é aqui ele recebeu 5%, como ele entrou aqui, então 5% ele recebeu, me mostrou aqui embaixo. Por que ele me mostrou primeiro? Porque a primeira linha do reajuste veio primeiro, né, o comando que eu mostrei. Então, 5%, e o novo salário com reajuste foi 1.575, né, certinho, como a gente viu na calculadora. Agora, se o salário for maior que 2.500, ele vai executar esse outro bloco de comandos aqui do então. Vamos fazer ele ser 2.800. Então, quando é maior que 2.500, é 3% do meu salário. Vamos calcular aqui na calculadora o reajuste que seria. 3% seria 0,03. Eu já simplifiquei, né? Simplifiquei 3%, né? A fração, e já coloquei isso aqui lá na minha fórmula. Vocês podem fazer isso também. Então, 3% de 2.800, no caso. 2.800 vai ser R$ 84,00 de reajuste, então, né? Que seria a porcentagem de 3% de 2.800. Então, R$ 84,00, que vai ser somado ao 2.800, que é o salário inicial, né? O reajuste de 84 desse salário de 2.800 que vai ser somado com ele. Então, 2.884. Vamos voltar aqui. Dá Enter. Me mostrou salário de 3%, que ele entrou aqui nesse bloco, me mostrou o reajuste que eu atribuía reajuste, 3%, o texto, 3%, né? E o novo salário com reajuste, 2.884, né? Que está certinho, como a gente viu na calculadora. Ah, mas vocês perguntam aí, na fórmula da porcentagem, eu podia ter usado assim, ó, uns 10%, podia ter feito assim, ó, 10%, né? Seria entre parênteses 10% de salário. Vamos ver se vai dar certo também. Aqui eu pus, seria, vamos fazer isso aqui no final, tá? Vamos fazer nesse aqui que eu sei o valor do final, que seria 2.884. Vamos, 3% seria 3 sobre 100 do salário, né? Então, 3% do salário seria... Então, vamos ver se vai dar o mesmo valor. Vamos lá. 2.800. Ele não deu o mesmo valor. 3 dividido por 100 do valor. Tá vendo por que eu prefiro colocar ela simplificada? Porque sempre dá algum probleminha. Então, eu já prefiro colocar ela aqui como 0,03, que significa 3%, né? Qualquer número dividido por 100 passa duas casas decimais para a esquerda, né? Então, como é 3%, passei duas casas. Então, 0,03. Agora dá certo, ó. 2.800 deu 2.884. Para a gente conferir se isso tudo está dando certo, a gente pode fazer na calculadora a fórmula, né, da porcentagem, para a gente saber quanto que vai dar e somar com o salário que eu comecei. Então, vou fechar aqui. Voltar aqui, não. Então,
Ele pediu para fazer um algoritmo para ler o salário de um funcionário. Eu li ele, calculei o novo salário através desses reajustes aqui, e bem como, né, calculei a porcentagem do reajuste de acordo com os critérios abaixo. Então, eu mostrei o novo salário diante desse reajuste e mostrei o reajuste. Então, já fiz tudo que ele pediu. Ok? Então, se tiver dúvidas, falem no microfone ou digita no chat, tá? Então, pode falar lá no fórum de dúvidas também do tópico 5. Aqui hoje vocês viram que a gente fez no Portugal Studio. Não fiz lá no bloco de notas, como a gente costuma fazer nas aulas de sexta-feira para resolver lista. Não fiz no bloco de notas, para a gente já pegar essa prática de fazer no Portugal Studio. Por que é bom fazer no Portugal Studio? Porque a gente tem que praticar as diferenças do algoritmo puro para o Portugal Studio. Algum dia, se vocês forem usar esse curso, vocês vão ter que executar o algoritmo, ver se está certo, né? E até no final desse curso, vocês vão ter que executar para ver se vocês estão fazendo certo os seus programas em algoritmo, né? Então, vocês vão ter que executar. E como que executa? Através do Portugal Studio. Então, é bom vocês já usarem, né? Pegarem prática e ir usando o Portugal Studio, enquanto a gente já está pegando um embalo aqui, né? De como vai mexendo com o Portugal Studio. Porque, tipo, muita gente está fazendo no papel e enviando, pondo no PDF e tal. É mais aconselhado agora, nesse momento, fazer no Portugal Studio e mandar o arquivo do Portugal Studio, né? Para vocês já saberem salvar, manipular o arquivo do Portugal Studio e tudo mais, né? Para vocês executarem lá no Portugal Studio, ver se está certo e tal. Então, por isso que é bom fazer no Portugal Studio, né? Porque, tipo, quando a gente estiver lá no final do curso, vocês vai precisar fazer no Portugal Studio, né? Vai precisar mandar obrigatoriamente o arquivo do Portugal Studio, mas vocês não vão ter, né, prática com ele, porque não estão usando agora. Então, vamos pegar um embalo aí que a gente está começando a usar o Portugal Studio, para a gente também ir aprendendo agora de uma vez, para quando chegar lá no final, a gente já saber mexer com ele. Ok? Algumas pessoas, acho que foi até Cristiano que eu corrigi ontem, que fez no Portugal Studio, mas pôs o link no PDF e enviou o PDF, entendeu? Tá certo, não vou dizer que tá errado, mas se puder, faz no Portugal Studio, salva o arquivo do Portugal Studio no computador e na hora de enviar lá no site, envia esse arquivo do Portugal Studio. Como na última lista foi 4 exercícios que foi solicitado, precisaria, né, fazer os 4 itens em arquivos separados, né? Então, vocês teriam que criar 4 arquivos no Portugal Studio, fazer cada item dentro deles, salvar os 4 e na hora de enviar no site, enviar os 4 arquivos. Entenderam? Aí, Ok. Aí o Cristiano, eu dei a nota certinha, né? Você tinha o total lá, eu acho que foi até 8. Tá certo, mas aí se puder fazer agora, todo mundo começar a usar o Portugal Studio, nem que fosse, né, pela internet, lá que tem um link, não precisa baixar, pode usar pela internet, também dá certinho. Para a gente começar a praticar o Portugal Studio, né? Porque ficar muito na teoria, no papel, vai ficar difícil quando estiver no final do curso, né? Ok, na próxima eu vou colocar do jeito que você falou. Uhum. Não tem problema não. Quem mandou já o PDF, o documento do Word, deixa que a gente corrige certinho e tudo mais. Se tiver certo, né, a gente vai corrigir, dar nota e tudo mais. Mas se tiver errado, a gente corrige também, falando onde está errado. Mas a partir de agora, das próximas, quem puder, não estou brigando, quem puder fazer no Portugal Studio, faça e envie o arquivo do Portugal Studio. Ok? Alguém tem mais dúvida? Gabriel está com a mão levantada. Aqui é o seguinte, Luiz. Foram só 4 questões que foram necessárias enviar o arquivo Portugal, não foi? Do último tópico que você fala, né? Do último tópico agora. Isso. Então, todas as outras questões, que era para enviar no Word mesmo,
No Word, não era? Word, Podia PDF. ser, podia. Outro arquivo. Então, é porque eu estava fazendo essas atividades, primeiro eu fazia no Portugal, eu via, se desse algum erro, eu refazia. Mas eu fazia tudo lá e depois eu copiava e colava para o Word. Tem algum problema fazer dessa forma ou tinha que resolver de outra forma? Como eu falei, não tem problema, você vai ganhar a mesma nota, se tiver certo, se tiver errado. Mas você está usando o Portugal Studio, né? Do mesmo jeito que você está copiando, você podia salvar esse arquivo e mandar, entendeu? Mas Não, também sim, tá certo. eu salvo também. É porque achei que a resolução que eu estranhei. Eu já tinha feito a lista, aí depois eu vi que tinha outra atividade, que eram só 4 das questões de uma lista que eu já tinha feito. Então eu fiquei um pouco confuso. Se tinha feito errado da primeira vez. É porque não são todos os exercícios também que eram a linha de código, né? Outros eram igual uma tabela. É. Então achei que eu estava fazendo errado, mas é assim mesmo? Quando você tem que fazer, geralmente você tem que fazer o algoritmo mesmo, escrever os comandos, quando ele pedir para você fazer, entendeu? Aquele da tabela, ele pergunta só o que o algoritmo faz, então você não precisa fazer. Então tá tranquilo. Aí eu vou pedir aqui até... Luiz, Oi. desculpa interromper. Essa lista que vale 8 pontos, acho que não é do último tópico, não. Essa do tópico 5? Então, eu acho que... Não, a que vale 8 pontos que vocês tinham falado, que tem que fazer 4 questões. É do 4 ou do 3? Ah, tá. É o que eu estranhei aqui, né? Então tá de boa. Eu acho que tá certinho lá mesmo. Aí eu vou lhe dar um aviso aqui para essas atividades agora, a gente não vai pedir para enviar todas a lista inteira. Vocês já viram que no tópico 4 pediu só exercício 1, 6, 7 e 11. Então era obrigatório enviar o 1, 6, 7 e 11. O restante, o 2, o 5, o 8, 9, não precisava enviar não. Era opcional. E para aquelas pessoas que enviam, né, a lista toda, a gente só corrige aqueles que são obrigatórios. Né? Até hoje de manhã eu estava corrigindo, e aqueles que enviaram a lista toda, eu pus um aviso lá, né, para aqueles que são obrigatórios, né, que é 1, 6, 7 e 11, a gente só corrige aqueles que são obrigatórios, né? Então, se a pessoa enviar a lista toda, eu vou corrigir só aqueles que são obrigatórios. Como nesse tópico, os itens obrigatórios dessa lista são os itens 1 e 5. Então, vocês vão ter que obrigatoriamente enviar o exercício 1 e 5. Entendeu? Aí o 2, o 3 e o 4 não são obrigatórios, não. Mas quem enviar, a gente pode até ver, mas a gente não vai atribuir a nota referente ao 2, 3 e 4, entendeu? A gente vai atribuir a nota referente ao 1 e o 5, que são aqueles que a gente vai corrigir. Entendeu? Então, nesse tópico aí é só mandar o item 1 e o 5. Né? Mas quem quiser mandar a lista toda também pode mandar. Mais alguma dúvida sobre o tópico 5, sobre o curso? Alguma coisa sobre o curso em geral? Parece que não. Qualquer dúvida, pode me mandar lá no fórum de dúvidas, né, no tópico 5. E eu espero a presença de todos que tiverem dúvida na sexta-feira às 4 horas, para resolver essa lista do tópico 5, tá? Então eu espero vocês lá. Quem puder já fazer a lista agora de uma vez, né, para chegar lá na sexta, só conferir para ver se está certo. É melhor ainda, né, que vocês vão testar seus aprendizados. Então é isso. Quem tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui.